Pois bem, para falar sobre diabetes, estamos no mês de conscientização sobre esse mal que está matando muita gente e acometendo cada vez mais pessoas, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. Vou conversar com a nutricionista Nayara Castro. Ela é especialista em saúde da família e também em obesidade infantil e no diabetes infantil. Nayara, quando a gente fala em diabetes, só pensa naquelas pessoas, né, adultas, né, com aquela barriga avantajada, mas nossas crianças também estão com diabetes, né, infelizmente, né? Exatamente. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante. O diabetes hoje é uma condição, né, que a gente precisa ter realmente bastante atenção. No mês de novembro a gente comemora, né, justamente a conscientização, né, do Dia Mundial do Diabetes, e é importante a gente lembrar que na infância a gente vem tendo vários casos realmente do diabetes tipo 2, que ele é causado pela má alimentação associado a falta de exercício físico e um processo inflamatório no corpo de uma forma geral. Cada vez mais a gente vem vendo crianças cada vez mais jovens aparecendo no consultório com o exame, né, de glicose alterado e já com uma predisposição ao desenvolvimento de diabetes. Lembrando que a gente tem dois tipos de diabetes, né, Luiz? É importante lembrar que a gente tem o diabetes tipo 1, que ele é uma condição que a criança já nasce com a deficiência da produção da insulina, que é o hormônio que faz leva, né, a glicose para os órgãos, para o cérebro de maneira geral, e aí tem uma deficiência da produção de insulina. Então é uma Contra isso não, condição não há que ela, como fazer nada, né? exato, ela vai fazer uma reposição, então ela vai usar a bombinha de insulina, vai usar a seringa para justamente fazer esse controle. Como os adultos E fazem, né? Como os como adultos os fazem, é. adultos fazem, exato. Então tem crianças aí com 1 ano e meio que já são diagnosticadas, 2 anos, 3 anos, mas são condições que não são causadas pela alimentação, pela condição ambiental, né. Isso é importante a gente lembrar. Enquanto o diabetes tipo 2, ele é causado realmente por esse desequilíbrio a Evitável, longo então. evitável, Completamente evitável. exatamente. Completamente evitável. Então a gente tem, assim, lembrando que o diabetes tipo 2 também, a gente tem as predisposições, né, então se o pai tem o diabetes, se a mãe tem, se a avó tem, ela tem o gene lá na genética dela, que pode levar ao desenvolvimento de diabetes na vida adulta. Agora, se já na infância a gente já tem condições que levam a aumentar as chances, né, de desenvolvimento, a criança pode apresentar diabetes sim, tipo 2, bem pequenininha. Quais as consequências dessa diabetes na infância, Nayara? Desde muito cedo, as Se não consequências tratado, é assim, claro, né? Se não for corrigido, é. sim, mas acontece, né, a gente tem, consequências graves para as crianças, então a gente tem, por exemplo, a criança machuca e tem uma dificuldade de cicatrização, a gente tem uma desensibilização no pé, que a gente fala de pé diabético, né, que os adultos também têm que fazer esse controle de sensibilidade, que ela acaba perdendo a sensibilidade de membros, né, de extremidades, então de mão, de pé, então às vezes a criança machuca, e não vê como machucou porque não sentiu. Então a gente tem que ter esse cuidado. Também pode ter, lesão nos rins, na visão, então a criança pode começar a apresentar esses tipos de sintomas, né, de complicações que levam, por exemplo, a uma hemodiálise. Então é o nível mais grave, né, da do descompensação do diabetes. Então, mais importante do que ficar pensando no que pode acontecer, é a gente realmente prevenir, né, e fazer o tratamento. Eu estava vendo aqui alguns estudos que na pandemia teve um aumento muito grande de internações por conta de diabetes. "Ah, Nayara, mas foi porque apareceu o diabetes?" Não, mas porque o diabetes estava ali instalado e aí as pessoas estavam com medo de levar as crianças para o tratamento, para o pronto-socorro, e aí estava descompensando em casa. Só que o que é descompensação? A criança entra no estado de cetose, que a gente fala, né, que é um estado muito grave de muito açúcar no sangue. E aí a criança desmaia, pode entrar em coma, é muito grave. Então, o medo do Covid levou os pais a ter menos manejo, assim, da própria diabetes. Então, quando a criança tem uma alteração de exame, a gente realmente tem que procurar ajuda. E é uma coisa realmente importante a gente ressaltar que se qualquer
alteração que tiver, é importante a gente procurar um médico, pediatra ou nutricionista para a gente fazer a adequação. Ou os dois, no caso, né? O Certo, sim, médico e sim. onde entra aí a nutrição. Com certeza. O médico ele vai entrar principalmente para avaliar o exame se precisa da medicação, né. O nutricionista entra como parceiro ali, como uma segunda, ou segunda perna, né, para a gente caminhar nesse tripé do tratamento do diabetes pela alimentação. Então a gente tem aí a alimentação do diabético, ela é totalmente normal, não tem nada de fora da curva, né. Então a gente vai fazer realmente essa orientação, ensinar sobre a alimentação para o diabetes e que acontece de uma maneira super tranquila. Basta a gente fazer essa casadinha do pediatra com a nutricionista que vai ajudar bastante desde o começo. Nayara, quando você fala uma nutrição normal, nada fora assim ah, do que é comum, né? O que você quer dizer com isso? Para que as pessoas entendam. O que é uma alimentação normal? E o O que que é é uma anormal? Quando a gente fala alimentação normal, a gente fala de comida de verdade, de comida, né, que eu estou falando. Então alimentação de que é da de fruta, verdura, legume, é isso que a gente Comida fala, que vai na né, que a gente panela. a comida que a gente reconhece o que é o que eu estou comendo, né, e não aquela comida industrializada do pacote que eu olho para ela e eu não sei o que tem nela. Então é dessa comida que eu falo, é dessa raiz que a gente tem que resgatar, inclusive para os adultos, né. Então, assim, muitos adultos precisam fazer esse caminho aí para recuperar essa alimentação dita "normal", entre aspas, para realmente resgatar isso, né. E quando a gente fala de uma alimentação desequilibrada, e aí eu falo dos alimentos industrializados, os ultraprocessados, que são em excesso de açúcar, gordura e sal, e isso vai comprometer a saúde como um todo, independente se a criança ou o adulto tem diabetes ou não. Então, agora tem jovens, por exemplo, que não apresentam o quadro de diabetes, né? E pelo fato de não ter diabetes, adultos também, né? Só que o nosso foco hoje são as crianças, né? Pelo fato de não ter nada, abusa desses alimentos ditos aí anormais, porque ele não tem nada. Acho que é um raciocínio meio equivocado, né? Na verdade, você tem Com que se alimentar para não ter o diabetes, né? Com certeza. A alimentação ela é preventiva de qualquer doença, né. E claro, eu falo assim, né, Luísa, a gente tem que ter um bom senso. Um chocolate, um doce, um sorvete, ali de uma alimentação dentro de um equilíbrio, desde que não tenha uma frequência muito grande, numa quantidade não exagerada, pode fazer parte de uma alimentação normal também, né. Então a gente tem que ter uma noção, de ter um bom senso de equilibrar os alimentos naturais, in natura, com esses alimentos que a gente gosta também de fazer parte do nosso repertório, mas precisa desse equilíbrio, tanto de quantidade quanto de frequência. E aí quando a gente pensa nesses jovens que são meio inconsequentes, né, querem viver como se fosse o último dia, a gente tem que pensar que pequenos exageros todos os dias levam a grandes consequências no futuro, Dá um então a gente vai exagerão, né? plantando Hã? O é um exagerão. exagero muito grande. Exato, então a gente está plantando ali uma sementinha que uma hora vai colher o fruto, né, então a gente tem que realmente conscientizar, mas não adianta a gente chegar para esses jovens e falar: "Olha, não dá para você comer isso todo dia", porque para eles não faz sentido algum. E como que eu trabalho essa questão do açúcar, né, com os adolescentes, com as crianças. Eu tenho um jogo, que é um jogo de carta, que a gente mostra a quantidade de açúcar, e para crianças, né, de 2 a 18 anos, a quantidade de açúcar máxima por dia são 25 gramas, que equivalem mais ou menos a 5 sachês daquele de açúcar de cafeteria, sabe? Mais ou menos isso. Por dia? E aí, por dia, 25 Ah, gramas, dá para né? viver, né? Então, Dá para viver com isso, não dá? com certeza. Mas pensando nesses alimentos industrializados, por exemplo, um suco de caixinha, por exemplo, tem em torno de 37 gramas de açúcar. E Então, a invisível, gente né? tem E é tudo que a invisível, né? gente não vê. Que a gente não vê. "Ah, mas é um suco", mas é um suco que foi adicionado de açúcar. Então a gente tem esse tipo de abordagem com a criança, e a gente vai quantificando, sabe. Eu faço esse jogo com eles, e aí a gente pega as cartinhas que eles têm costume de comer todos os dias e a gente quantifica quanto que eles estão consumindo. Já tive criança aí quantificando que deu 65 gramas, 70 Nossa, gramas de açúcar por dia. é o triplo, Então né? é, quando a criança vê, né, ela tem uma noção visual de quanto de açúcar que ela precisa consumir,
e quanto que ela está consumindo, ela consegue muito mais se motivar a mudar o hábito do que eu simplesmente falar: "Pare de comer isso". Então a abordagem faz toda a diferença. Tem um caráter pedagógico também, né? Que se você pegar aí na tenra idade, né? Você vai evitar que chegue a esse adolescente inconsequente, não é? Exatamente, a gente tem que adequar a E o adulto, linguagem né? E o e adulto, né? e a ideia é essa, né, do atendimento nutricional infantil personalizado, né, então, hoje eu trabalho com ferramentas adequadas para cada faixa etária, então se eu estou com uma criança de 4 anos, eu vou fazer de uma forma, se eu estou com um adolescente de 16, eu vou fazer de outra, e assim a gente vai adequando a linguagem para que a criança realmente internalize a informação, mas de uma forma efetiva. Então sempre na ludicidade, sempre na brincadeira, para que a gente possa, realmente ter um efeito que a gente quer. Nayara, nosso tempo infelizmente terminou, né? Queria te agradecer profundamente, né? Por ter dispensado um pouco do seu tempo na sua agenda. Nós sabemos que é muito atribulada. Ah, especialista em saúde da família, inclusive com atuação aqui em Matão, né? Exatamente. Hoje a gente está aí com um projeto em Matão, junto com a nutricionista Tuca Baldan, junto com a fono Thaís Baldô também, e a odontopediatra Ariane. A gente está aí bolando um projeto para a gente expandir, né, o cuidado infantil na cidade de Matão. Então hoje eu sou nutricionista em São Paulo e Belo Horizonte, mas estou com essa parceria também com as meninas aí em Matão para a gente expandir o cuidado materno infantil para a cidade toda. E convido todo mundo a acompanhar nossas redes também, a das meninas e a minha, @NiceNutri no Instagram, para que a gente possa vocês possam também se atualizar dessas novidades que estão chegando por aí. Queria agradecer essa oportunidade por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante e qualquer dúvida estou à disposição. Muito Legal. obrigada. Obrigado, então até a próxima, então. Até, pessoal.